Na Boca do Povo, especial Copa 2000, uma resenha final. Os nossos comentaristas, Marcos Cardoso, o Marquinhos, conhecido como Marquinhos da Caixa, né? Nosso Aldo Nestor Ziber, comentarista da RBA, flamenguista, e o Marquinho vascaíno de segunda divisão, torcendo para que o Flamengo vá para a segunda para ter o clássico. O clássico. E aí nós vamos levar 6 pontos de novo, como Tem tá tudo para agora. acontecer, hein? Tem tudo para acontecer. Veja bem, o Bachu também, o nosso estimado da Rádio Mirador, nosso convidado de honra, só para complementar essa brincadeira do Flamengo, o Bachu me dizia em off, Neri, não fala para o Marquinhos não escutar agora, no intervalo. Mas Neri, como flamenguista, Aldo, é 3 flamenguistas contra o Vasco também, é dose, né? É, mas é a média. Neri, a segunda divisão do Clássico de 2015 vai ser muito bom para o Flamengo, porque se nós tivéssemos 6 pontos agora nesse brasileiro, já estaríamos talvez com 13 pontos, não estaríamos na zona do rebaixamento. Como não estamos, está faltando esses 6 pontos que o Vasco nos dá todos os anos. Não, o telespectador observa que eu estou aqui sofrendo bullying, né? Um bullying futebolístico neste exato momento. E o futebol é apaixonante por isso, até pelas brincadeiras, gozações, aquela coisa Acabas toda. de receber. Isso é importante que tu tá falando, tem que levar na esportiva. Na O pessoal esportiva. leva ferro e fogo, Não dá pode. briga, dá tiro, Mas é em função... é um absurdo. É né? até em função disso, de uma brincadeira que vem a conversa séria. Claro. Que o Bachu falou da reformulação do futebol brasileiro. Claro que não pode ser só a contratação agora do Duga, vamos falar na sequência, da nova comissão técnica toda, pensando que isso vai revolucionar o futebol brasileiro, que não é verdade. Vai acertar talvez alguma coisa dentro da seleção canarinho para um projeto que é eliminatória, que já estou falando em 2018, estou esquecendo da eliminatória, que tem que passar pela eliminatória. Começa ano que vem. Que para chegar em 2018. O que fazer, Marquinhos? Depois nós vamos com o Bachu e com o Aldo. O que fazer para reestruturar esse futebol brasileiro que está falido, quebrado? Eu já vi isso aqui, citando o exemplo do Vasco da Gama, ou do meu Flamengo, do Aldo e do Bachu, e dos nossos torcedores, que são times que não conseguem pagar suas contas há muitos e muitos anos. Como outros clubes, estou citando nós, porque somos os apaixonados pelos nossos clubes. O que fazer para mudar o futebol brasileiro? Vamos esquecer o Dunga, vamos esquecer esses caras que comandam a CBF. Mas todos têm CNPJ, todos têm uma empresa, não pagam conta, não pagam previdência e não acontece nada, ninguém vai preso. Na verdade, ano passado, em 2013 ainda, o Paul Breitner esteve no Brasil e deu uma entrevista muito interessante. Dia 14 de abril de 2013. Isso, eu lembro. O Aldo tá bem de O Aldo memória, foi na Não, é na que vez. semana Mas é verdade, passada eles eu reprisaram, né? revi- Reprisaram. reprisaram a E eu entrevista. falava dessa entrevista que o Breitner foi em pontos críticos, assim, do que fizeram na Alemanha. E ele critica, ele fala que até ele faz Do a expressão futebol, que os estádios, na Itália, ele faz, é absurdo, os estádios da Alemanha, a forma como a Alemanha se reestruturou, então, desde a categoria de base, é um processo profundo, sabe? Não que o Brasil tem, naturalmente, o brasileiro gosta de futebol, ele nasce jogando bola, talvez, pela cultura brasileira, seja muito mais fácil fazer essa reformulação em termos de montar, criar craques, é uma coisa, outra coisa é a estrutura. Na Alemanha, por exemplo, o que poderia ser feito no Brasil é tornar mais atrativo os campeonatos. Lá na Alemanha, por exemplo, 40% das pessoas que vão aos estádios são mulheres. E famílias, e as estruturas dos estádios, o conforto, quer dizer, ele chegou a falar da grama, né, Aldo? A grama que se usa, que torna o futebol mais rápido e mais atrativo para as pessoas verem um espetáculo Um melhor. detalhe, os ingressos são vendidos antecipadamente, todos os estádios estão lotados já. Isso, antes de começar o lotado campeonato. antes de começar o campeonato, toda a divulgação que é feita e a seriedade que é levada em termos de como você passa a credibilidade dos campeonatos, coisa Vamos que a na gente base. não tem. Vamos na base. Estrutura e tática. Estrutura e tática. Tática se treina. Treinou. Mas sem essa agonia aprisionada de granja do granja não sei do raio, do Comarim, pata, granja. papá. Como é que os alemães se comportaram lá na Cavralha? Porque música, esporte, rádio, comunicação, estudar. Não é, eu tenho que passar, eu tenho que estudar. Tem que brincar. Brincar que eu estou falando. Sabe, se soltar. Não ser oprimido por aqueles carrancudos. Mas Baixo é saber usar a liberdade. Exato. Acho que pela cultura deles, eles sabem usar a liberdade. Talvez se soltar o brasileiro, ele não vai saber usar a liberdade. Eles, mesmo com a liberdade, eles não perderam a concentração
e tudo que eles tinham planejado para fazer na Copa. Claro, Mas veja bem, essa é uma escolinha que eu estou citando. Ah, sim. mas só para encerrar esse papo da Alemanha, no caso. Sim. Ela montou seu CT, construiu lá no interior da Bahia. Até onde o calor era de 40 graus para se adaptar. Então, isso é planejamento. Sim, Sim. no extremo, assim, no extremo do planejamento. Mas aonde a pergunta que eu fiz, e que eu gostaria de ir ao Aldo, o Aldo também é um apaixonado, não só por ser Flamengo, é um apaixonado por futebol também, como é por política, como é pela nossa gente. Aldo, o que mudar nas estruturas do futebol brasileiro com esses clubes, a maioria tudo quebrado? Então, a verdade a estrutura do nosso futebol ela não funciona. Ela beneficia meia dúzia e tal. Mas a coisa é complicada. Nós não podemos achar também, nos iludirmos, que vamos copiar o que a Alemanha fez. Não cabe aqui. Não cabe, não. tem. Não cabe. Não, Nós não é temos É outra cultura, né? É outra É isso. cultura. Claro, é outra tá? cultura. Agora, o problema, por exemplo, eu acho que a estrutura do futebol brasileiro, ela está muito desassociada, ela é muito fechada. Eles fazem o que bem entendem e não tem que prestar conta para ninguém. E ninguém vai preso, não. Esse aqui é Tem o negócio. presidente de... Então, por exemplo, na Alemanha, o correspondente da nossa CBF cuida exclusivamente da seleção. O futebol, a competição interna entre os clubes, o campeonato nacional deles lá, é uma liga, a Bundesliga. Sim, Tá? É outra coisa. Aqui no Brasil, não. Aqui é a CBF que manda, tem tudo que é presidente de federação estadual na mão, há 30, 40 anos, como é o É caso isso do que eu ia Delfim dizer. de Quadro Peixoto. 30 anos. Então, existe aí, o Álvaro Dias tem um projeto, tem vários projetos no Congresso Nacional para mudar, por exemplo, eles querem que o Tribunal de Contas passe a analisar as contas da CBF. Mas ela é uma Mas a entidade CBF é privada. uma entidade privada. Não pode, não. Então o problema é de ordem legal, quer dizer, tem que reformular, reestruturar, para que a coisa realmente... Como fazer, não sei. É complicado. Essa Agora, manifestação. só uma coisa. O que estão fazendo agora, Neri, para mim é cortina de fumaça para desviar a atenção. Ah, não, vou trocar. O problema da seleção, o problema do futebol brasileiro não é o técnico da seleção brasileira. Não. Não é o jogador. Cara, o que adianta nós começarmos aqui no Brasil com um trabalho de base, se quando o garoto tiver 12, 13 anos, ele já está com um contrato assinado com o Barcelona? Nós não temos, o futebol brasileiro não tem renda para manter os caras aqui, pô, não adianta. Então é complicado, é o que eu te falar, é complicado. Tem que o Barçu falou um negócio sério. Vamos discutir, vamos deixar o torcedor dar palpite, dar opinião, Sim. poder participar da discussão, para a gente chegar e dizer, olha, pô, tá chegando em um consenso, nós temos que... Daqui a pouco nós vamos encontrar uma solução completamente diferente do que a Alemanha tem. Tem uma Mas coisa, vai fazer. Ah, é só uma que- questão de, a palavra acho que é redimensionar. Porque tu Sim. observa assim, ó, porque é um princípio básico até do marketing, né? Tu não ouve o cliente, quem é o cliente do futebol? Sim. E aí, ó, tu redimensionar, a estrutura está muito grande. Outra coisa, o jogo passa 10 horas da noite, tu vai com teu filho e a tua mulher, às 10 horas da noite no Rio de Janeiro, assistir uma partida de futebol, porque tem um canal de televisão que tem novela e comprou... e quer passar, quer dizer, isso aí já torna a coisa um absurdo. Aí- Então você não está ouvindo o cliente do futebol, aquele que quer ouvir o Um futebol. outro detalhe, Baixo, só me dá um tempo. Um outro detalhe. Esse cliente do futebol não tem mais condição de ir ao estádio por alguns motivos. Um dos quais, o valor dos ingressos. Sim. Que não foi só na Copa do Mundo, que ele foi alto e não foi feito para o pobre. A Copa do Mundo foi feita para a classe média alta, não foi feito para o povão que gosta do futebol. O povão ficou lá fora, não foi uma festa fazendo e vendo no Estelão fazendo aquela festa. Não tinha como pagar 2 mil, 3 mil, 12 mil reais o ingresso, como venderam no final da Copa. Primeiro. Segundo, o povão quer ir ao estádio de futebol tomar sua cervejinha. Não pode. Mas para a FIFA, o Congresso Nacional abriu exceção, porque podia vender, porque interessava a FIFA e ao governo. Ela muda a lei do país. Né? Aí de agora em diante já o torcedor não pode ir ao estádio. Segundo, como é que você vai no estádio com a sua família quando aqueles bardeneiros da torcida organizada fazem aquela encrenca lá que mata 5, 6 pessoas, você com a sua mulher e seus filhos no estádio de futebol? Então, esse cliente de futebol se afastou dos gramados dos campos de futebol do Brasil. Essa que é a grande verdade. Eu queria, só para fazer justiça, lembrei numa passagem dessas reportagens sobre a Copa, do ministro dos Esportes, quando ele falou firme que precisa mudar o futebol, a essência.
da direção do futebol no Brasil. Então tá aí uma baita temática de campanha política, sabe? Realmente, para mudar esse cancro, lá no extremo norte do país, tem presidente de federação de futebol com 40 anos. Tem uma mulher que está há 22 anos lá, também no Norte e Nordeste. Meu Da Deus. presidente da federação lá do estado. Então, aqui. o governo, aí, repasses da- Nada contra a aquilo que mulher, o Aldo né, mas- falou, passando pelos meios legais, e, se o governo ou algum cenário político se move, porque tudo na vida, até o esporte, é um ato político. Então, se algum político, como o Aldo já citou, Tem 4 ou 5 projetos. É. Um eu sei que é do Álvaro Dias. mas isso não pode ficar na gaveta, porque o esporte é a educação do nosso, faz parte da nossa vida. Estimados. Só que para completar esse raciocínio do Bachu, criou-se o Bom Senso Futebol Clube, liderado pelo jogador que foi do Corinthians, o André, um jogador muito intelectual, inteligente. Criou corpo, mas está difícil de conseguir dar andamento nisso, porque existe por trás alguém que vai puxando o Alguém tapete. não, Não, alguém não. alguns. Está É uma ferindo estrutura, milhares de interesses. É. Lógico. Tu não Essa quebra que é- isso de uma hora para outra. Não é de uma Essa hora que é a pra grande outra. verdade.